Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal se você está aqui pela primeira vez. Se você gostar do vídeo, se inscreva, deixe seu comentário, me siga lá no Instagram, porque lá tem conteúdos diários para vocês e aqui eu tento manter conteúdos semanais. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o medo de lidar com uma crise de pânico. Pois é, uma crise de pânico, uma crise aguda de ansiedade, e aqui eu já tenho um vídeo explicando, falando sobre a diferença entre uma crise de pânico e uma crise de ansiedade. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar tanto aqui, linkado aqui em cima nos cards, como linkado aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Quem já passou por uma crise de pânico, quem diz que só sabe o que é uma crise de pânico, quem já passou por uma crise de pânico. Não é uma coisa fácil, né? É uma sensação realmente de morte ou de desmaio. E quando a pessoa passa por uma crise de pânico, até por mais crise de pânico, ela começa a desenvolver um medo de ter uma nova crise de pânico. É o que a gente chama do medo de ter medo, né? É o medo do medo, é o medo de passar novamente por toda aquela situação que ela já passou, né, uma vez. E uma crise de pânico, ela pode acontecer do nada, que inclusive é uma diferença entre a crise de ansiedade e a crise de pânico. A crise de ansiedade ela vai aumentando, a ansiedade aumentando até que ela fica quase insuportável, e a crise de pânico não. Então você pode estar conversando com seus amigos e de repente seu coração acelera e você começa a ter enjoo, e você começa a tremedeira, e você acha que aquilo ali você vai morrer, você não entende o que está acontecendo com você, mesmo que você já tenha tido outras crises, e muitas pessoas vão parar no hospital por causa disso, porque acham que realmente vão morrer ou vão desmaiar. E também para se livrar desse incômodo, se livrar disso, que parece que tudo vai apertando, vai sufocando a pessoa quer, né, se livrar daquilo ali que está acontecendo com ela. E esse medo é tão grande de ter isso de novo, que a pessoa começa a ter o que a gente chama de evitações. Então a pessoa começa a evitar sair. Se ela teve a crise fora de casa, ela começa a evitar sair. Se ela teve essa crise dentro de casa, ela começa a evitar ficar sozinha dentro de casa para não ter uma nova crise. Ela vai começando a ficar num embotamento tão grande. E aí, isso começa a limitar a vida da pessoa. Como que ela pode fazer para aprender a lidar com esse medo? Bom, em primeiro lugar, para aprender a lidar com as crises, ela precisa buscar ajuda e também para diminuir essas crises. E aqui eu digo tanto acompanhamento psicológico, né, terapêutico, quanto também muitas vezes psiquiatra, porque às vezes a pessoa precisa realmente tomar um remédio para ela conseguir controlar as crises, e a terapia vai ajudar a pessoa nisso aqui que eu estou falando, inclusive aqui hoje, que é esse medo de ter novas crises. Então, uma técnica que chama técnica de sensibilização é uma técnica que você vai se expondo gradualmente àquilo que para você parece um perigo, parece assustador. Então, se para você é difícil estar no transporte público, por exemplo, você pode combinar com alguém, com um amigo, com uma pessoa, para ir com você. Então, mas essa pessoa não fica totalmente junto com você, ela fica separada. Então você senta num lugar e essa pessoa senta num lugar mais para frente. Quando você vai descer, você desce num ponto, essa pessoa desce no outro ponto. A ideia é dessa proximidade. Ou então, que você vai se distanciando um pouco mais da descida dessa pessoa. E quando você vai caminhar, por exemplo, que essa pessoa caminhe sempre um pouco mais distante de você. Porque muitas vezes a pessoa quer que a pessoa esteja ali grudada com ela, né? Ali perto. E na técnica de sensibilização, não, você vai começar a perceber e a se acostumar a estar um pouco mais sozinha, né? Então, assim, se você está dentro de casa e precisa que a pessoa esteja ali perto de você, colado, grudado na sua mão, não, deixa a pessoa um pouco mais longe. Então, você está no quarto, essa pessoa está na sala ou está um pouco mais distante de você, para que você tenha segurança o suficiente de que, se isso ficar insuportável, tem alguém perto de você para poder te ajudar. Porque o que mais provoca a crise talvez seja a
própria crise. Ou seja, quando você começa a entrar em crise, só de você saber que você está em crise, você fica mais em crise ainda. E por isso, outra técnica que eu já coloquei aqui para vocês, que é a técnica Calme-se, ajuda muito nessa questão, que é a questão de você ir se acalmando, você não brigar com a sua ansiedade, não brigar com a sua crise, para que isso vá se acalmando, para que você vá chegando numa normalidade de pensamento e numa normalidade fisiológica. Muitos pacientes meus relatam o medo de estar em carro, de dirigir e de terem uma crise no volante, né? Aquela insegurança, puxa vida, se para todo o trânsito, como que eu vou fazer? Porque essa sensação de estar preso, ela é horrível para quem tem crise de pânico, ou essa sensação de estar no aberto demais, que é a agorafobia, essa sensação de que é tudo muito amplo, tudo muito fechado. Então, quando a pessoa está dentro de um carro, ela está dirigindo, ela está sozinha, ela tem muito receio que tenha um engarrafamento e que ela fique ali presa naquele momento. Muitos pacientes relatam que muitas vezes, quando isso acontece, ela tem vontade de largar o carro ali, deixar o carro e sair andando sozinha num desespero de se livrar daquela situação incômoda. O que você pode fazer é pedir um amigo para ficar mais ou menos em alerta. Caso você comece a sentir um desconforto, no caso que ainda não vai ser talvez essa crise, que você possa ligar para essa pessoa, que você possa de repente parar esse carro e fazer uma ligação, tipo uma ligação de emergência, para você sentir que você está com alguém, para você sentir que você não está completamente sozinha. É importante você começar a perceber quais são os locais que para você podem parecer perigosos. Estar numa loja, estar sozinho, então ter sempre água perto de você. A água, ela ajuda em todos os casos. Então você ter sempre uma água, beber goles de água com calma, sabe? Tentar estar perto de alguém, conversar com uma pessoa, tudo isso vai te ajudar, porque a ideia de você lidar com esse medo de ter uma crise é você se sentir segura, porque o que mais dá receio, além do medo da morte ou do medo de desmaiar, é você passar mal no meio da rua, é você não ter ninguém para poder te ajudar naquela hora. Tem pessoas que estão dentro de ônibus e descem do ponto desesperadas, às vezes entram num táxi ou num Uber para ver se consegue chegar onde tem que chegar, ou às vezes até no hospital, chega lá não é nada, porque aí já deu tempo de normalizar os batimentos cardíacos, de tudo isso estar da pessoa se sentir um pouco mais calma. Essa técnica de sensibilização é para você começar a se expor. A mesma coisa quando é em fobia, né? Se expor a objetos fóbicos, como é o caso de fobia, que é diferente da crise de pânico. Na fobia você tem um objeto fóbico. Então você tem medo do elevador, medo de um bicho. É diferente da crise de pânico, porque na crise de pânico você tem medo de passar mal. Você não tem medo do elevador, que o elevador caia, você tem medo de entrar no elevador e lá você se sentir presa demais e aí ter uma crise. Isso é com o tempo, você tem que começar a se expor aos poucos, aumentando essa exposição gradualmente, para que você consiga se sentir mais segura. E se em uma das vezes você voltar a ter uma crise, de novo a técnica Calme-se, pensar que, ok, antes eu tinha crise todos os dias, a crise era muito intensa, hoje eu já consigo fazer coisas que eu não fazia antes. Não estou mais ou ainda com a autonomia que eu tinha antes, mas eu já consigo me sentir muito mais segura e agradecer todas as vezes que você conseguir dirigir e não tiver uma crise. Ai, que bom que hoje foi ótimo. Quando você conseguir chegar de um transporte público até outro lugar, não, que bom, você consegue entrar numa loja, puxa, como eu fico feliz de ter conseguido só por hoje, sabe? Só por hoje eu estou bem, só por hoje eu não tive uma crise, e aí você vai reforçando essa segurança e esse comportamento dia após dia. E o interessante, quando você deixa uma pessoa com disponibilidade para poder te ajudar, só o simples fato de você saber que tem alguém que você pode recorrer, a quem você pode recorrer caso você passe mal, já te dá segurança e às vezes você nem vai ter uma crise, às vezes você nem vai sentir nada, porque você sabe que você está segura, que tem alguém para poder te ajudar. É claro, gente, que com o tempo isso vai se espaçando, né? A gente não tem uma pessoa disponível por nossa conta o tempo todo, né? Em todos os lugares, mas no início, quando você está trabalhando a questão das crises mais intensas e mais fortes,
busque sim ajuda de um parente, de um amigo, de alguém que possa te ajudar. Outra coisa que eu sempre falo com meus pacientes é tentar separar as situações. Por exemplo, uma coisa é todos esses sintomas que eu estou começando a ter é por causa de uma crise de pânico. Outra coisa é minha pressão está baixa, meu intestino não está legal, não está funcionando bem, porque às vezes o intestino ruim pode provocar uma crise de pânico pode provocar uma diarreia ou intestino ruim, e uma coisa ir atropelando a outra e agravando os sintomas. Então é muito importante você conseguir começar a perceber o seu organismo, sabe? Começar a perceber o que você está sentindo. Se você se a crise de pânico provoca enjoo, buscar uma ajuda então com o médico. Como que você tem que fazer? Esse transporte público sempre te dá enjoo, e esse enjoo vai te dar a sensação de que você está ficando pior, e isso pode desencadear uma crise de pânico. Procurar com o médico, então, o que você pode tomar cada vez que você entrar num carro ou no ônibus, para você poder minimizar esse mal-estar, para que isso não provoque uma crise de pânico. Porque quem tem crise de pânico, isso pode vir do nada ou pode vir desencadeado por um mal-estar físico mesmo. Porque para uma pessoa que não é ansiosa, uma diarreia é só uma diarreia, um intestino preso é só um intestino preso, um enjoo é só um enjoo, um mal-estar é só um mal-estar. Para quem tem ansiedade, e aí eu falo aqui nas crises de ansiedade, qualquer uma dessas coisas que eu citei pode ser um medo de ter uma crise. Ai meu Deus, isso é meu intestino. Ai, eu vou começar a ter. Ai, tô começando. E aí começa mesmo, porque para uma pessoa mais ansiosa, tudo é motivo para ter medo, né, de ter uma nova crise. Nada é tão simples assim. Por isso, gente, por favor, busquem ajuda. Se você não pode fazer uma terapia que você possa pagar, tem terapeutas que cobram mais barato, tem faculdades, universidades no Brasil que você tem atendimentos por preços muito simbólicos. Então não fique sem acompanhamento, não fiquem somente com medicação, não sejam resistentes à medicação. Às vezes ela precisa sim ajuda, mas não sejam também resistentes à terapia, porque as duas coisas juntas, tudo que vai se desenvolvendo para melhorar, para trabalhar os seus medos, as suas inseguranças, as suas angústias, só vão te ajudar a lidar com esse medo de ter novas crises. A ideia é que essas crises fiquem cada vez mais espaçadas e cada vez menos intensas, e com isso você vai recobrando a sua autonomia e a sua confiança para desenvolver tarefas que antes dessas crises para você eram coisas completamente simples. Claro que o medo pode se transformar numa cautela, num receio. Eu vou me cuidar, eu não vou me expor a lugares fechados demais, ambientes mais difíceis, grandes aglomerações. Isso são cuidados que você vai começar a ter, como o diabético tem cuidado de comer açúcar, porque não pode comer açúcar. Uma pessoa que já teve crise de pânico também tem que desenvolver alguns tipos de cuidados. Esses cuidados não são medos, essas cautelas não são medos. O medo provoca uma crise. Essas cautelas, esses receios evitam uma crise, que é completamente diferente. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Mais um vídeo aqui para falar para vocês sobre pânico e sobre ansiedade. Até o próximo vídeo. Um abraço grande. Tchau!